Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Regresso então para mais um vídeo da disciplina de Matemática A do 10º ano. Como vos tinha dito no vídeo anterior, vou resolver então neste vídeo um exercício para achar os máximos e mínimos, mas com situações um pouco mais caricatas. O problema é o seguinte: temos então uma função f, que é isto tudo, né? Tudo que vocês veem aqui nesse referencial é a função f, está representada então no referencial da figura 1, indica então os máximos e mínimos, relativos e absolutos, caso existam absolutos, podem não existir, assim como os respectivos maximizantes e minimizantes. Tudo bem. Como é que nós vamos fazer isto? Eu vou escrever já aqui assim o esquema, né? Máximos relativos, vou abreviar, ok? Mínimos relativos, depois minimizantes, vou colocar já assim uma estrutura, depois vou varrendo a função e vou preenchendo isto, maximizantes, e depois mínimo absoluto, caso exista, né? E máximo absoluto, certo? E vou agora começar a analisar a função e vou preenchendo aqui estes espaços, né? E então vou começar pelo início da função, pelo valor mais à esquerda, ou seja, o limite inferior do domínio, e vou começar a analisar toda a função da esquerda para a direita. Começando aqui para x igual a menos 10 e sendo este ponto, ou seja, está fechado, né? Ali, este ponto existe e está definido para a função, então poderá ser um extremo. Como é que eu avalio se é um extremo ou não e que tipo de extremo é que é? Faço a vizinhança, né? O que é isso de vizinhança? Faço assim aqui uma baliza nesse ponto e observo aquele ponto. Dentro desta vizinhança é o valor mais pequeno, não é? Então, se dentro desta vizinhança é o valor mais pequeno, então aquele ponto terá que ser um mínimo relativo. E o valor desse mínimo relativo há de ser igual a 1. Ok? Então aqui o mínimo relativo, vou já colocar 1 e vou continuar. Começo a avançar na função, ela é crescente. Há de haver ali um ponto que há uma quebra da função. Reparem que o ponto está definido cá em baixo. A bola aberta está ali, fechada aqui, então o ponto está definido cá em baixo. Será que este ponto é um extremo ou não? O que é que fazemos? Fazemos a vizinhança, né? À volta deste ponto. Um bocadinho à esquerda do ponto, um bocadinho à direita, né? Criamos assim aqui esta vizinhança local. E observamos o ponto, né? Este ponto, neste enquadramento, é o valor mais alto ou mais baixo? É o valor mais baixo, né? Dentro desta vizinhança, este ponto é um mais baixo. Se é o menor valor, então este ponto terá de ser o mínimo, ok? Então em menos 3 eu vou ter mínimo. Então ali nos mínimos relativos coloco menos 3. Imaginem, por exemplo, esqueci de meter este caso aqui. São tantos, né? Esqueci-me de meter este caso, não interessa, mas eu vou-vos dar. Imaginem que a função, em vez de subir, né? Em vez de subir, descia. Ou seja, a partir deste ponto era decrescente. E eu fazia a vizinhança. E este ponto, nesta vizinhança, nem seria o valor maior, porque imediatamente à esquerda havia ali alguns valores superiores a ele, nem seria o menor, porque imediatamente à direita havia valores inferiores. Então, neste caso, este valor nem era máximo, nem era mínimo. Vocês não colocariam nada, ok? Mas não é esse caso que temos. Mas caso tivessem, é sempre fazerem a vizinhança, sempre. A técnica da vizinhança nunca falha. Façam a vizinhança um bocado à esquerda, um bocado à direita e avaliem se aquele ponto é o maior ou o menor dentro dessa vizinhança. Se for o maior dentro dessa vizinhança à esquerda e à direita, será máximo relativo. Se for o menor, será mínimo relativo. Se não for o menor nem o menor, ok? Não é nada. E então avancem para a frente. Continuando. Chegamos aqui a mais um ponto que merece estudo. A função aqui tem uma quebra, aquele ponto está definido. Ok, vou fazer a vizinhança. Faço assim a vizinhança,
né? À volta daquele ponto, um pouco à esquerda, um pouco à direita, e este ponto, nesta vizinhança, é o maior valor que a função toma. Então, ok, se nesta vizinhança é o maior valor que a função toma, será um máximo relativo, e o valor do máximo há de ser sempre a sua imagem, ou seja, 4 vai ser máximo relativo. Seguimos para a frente, analisando, a função é crescendo, 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 crescendo. Aqui tem outra quebra, então vamos ter um ponto que merece análise. O ponto está definido ali. Fazemos a vizinhança um pouco à esquerda, um pouco à direita. Observamos o ponto. Nesta vizinhança um pouco à esquerda e um pouco à direita, este valor, ou seja, o y igual a 0 daquele ponto, é o maior valor nesta vizinhança? Não. À esquerda, reparem, temos y maiores. É o menor valor nesta vizinhança? Não. À direita há valores menores. Então, ok, este ponto não é nada. Não é máximo, nem é mínimo, não é nada. Então não colocamos nada, andamos para a frente. Seguindo a função, vamos andando por aqui, vamos andando por aqui, vamos andando por aqui, e apanhamos aqui um troço da função onde a função é constante. E sempre que a função é constante, se vocês fizerem uma vizinhança aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, onde vocês quiserem, esse valor, quando é constante, há de ser sempre o maior e também há de ser sempre o menor. Então, sempre que vocês têm um troço da função onde ela é constante, essa imagem, neste caso o 2, né, vai ser máximo e vai ser mínimo. Está dentro das definições de máximo e mínimo da função. Nesta vizinhança aqui, aquele 2 é o maior valor e também é o menor. Então, sempre que a função é constante, o y, onde ela, ou seja, a imagem, né, da função, onde ela é constante, vai ser máximo e vai ser mínimo. Ok? Continuamos sempre a constante e depois a função continua sempre, 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 e quer dizer, ela ia para mais infinito. Então acabou. Máximos relativos, mínimos relativos, está feito. Varremos a função toda. Agora, quanto aos minimizantes. Os minimizantes são os valores de x para os quais nós temos os mínimos. Então vou observar aqui os mínimos que eu cheguei, né? Tenho aqui mínimo igual a 1, que era este primeiro. Qual é o x para o qual eu tenho esse mínimo? Menos 10. Então menos 10 vai ser o minimizante. Mas depois tenho o mínimo aqui e y igual a menos 3, que seria neste ponto aqui. Né? O y é menos 3, é o mínimo, já vimos porquê, por causa da vizinhança. E qual é o x para o qual temos esse mínimo? O x é menos 8. Então menos 8 vai ser um minimizante. Pois onde é que voltamos a ter mínimo? Em 2, que é aqui no espaço onde era constante. Aqui é preciso ter algum cuidado. Porque reparem, a função é igual a 2 num intervalo. Então o minimizante vai ser um intervalo, vai ser o conjunto de todas estas abscissas para as quais o y, a imagem da função, é 2. Então se temos um intervalo, e esse intervalo é de 2 a 6. Ok? Então vamos ter um intervalo 2 a 6. Mas agora se temos um intervalo, em 2 vai ser aberto, vai ser fechado, o que é que colocamos? Vamos às pontas do intervalo. Vamos aqui para x igual a 2. Para x igual a 2 estamos ali. E o que é que nós vamos fazer? Sempre a vizinhança. Um pouco à esquerda de 2 e à direita, este valor é o valor mais alto ou mais baixo? Nesta vizinhança é o valor mais alto. Então, ok. Não será um mínimo ali. Nesta vizinhança. Então abrimos. Vamos ver o 6, vamos ver o que é que se passa no 6, fazemos a vizinhança, ali à volta do x para x igual a 6. E aquele valor ali, nesta vizinhança, vai ser o mais baixo de todos, porque imediatamente à direita a função toma valores mais altos. Se a função imediatamente à direita toma valores mais altos, então este valor aqui vai ser o mínimo. Nesta vizinhança, este é o menor de todos, então fechamos em 6. Então temos aí os minimizantes todos. Quanto aos maximizantes, a mesma ideia. Eu tenho máximo y igual a 4, que seria este aqui. O maximizante vai ser o valor de x. E o valor de x é menos 3. Então quanto aos maximizantes, eu tenho menos 3. Depois, o próximo máximo que tenho é 2, onde a função é constante. Então, vai ser um intervalo, vai ser o intervalo 2 a 6. Agora eu tenho que ver onde é que fecha, onde é que abre. Se abre nos dois, se fecha nos dois, se abre só em um ou no outro. Vou às pontas do intervalo.
Ou seja, aos limites do intervalo vou a 2, faço a vizinhança. Nesta vizinhança, assim ali aquele ponto onde começa a função a ser constante, nesta vizinhança é o maior de todos. Então, ok, vou fechar aqui em 2. E em 6, faço a vizinhança. Nesta vizinhança, ali aquele ponto não é o maior de todos, porque imediatamente à direita deste valor, a função vai tomar valores maiores. Se a função imediatamente à direita toma valores maiores, aquele ali não vai ser o maior da vizinhança. Então vou abrir. Certo? Cuidado com estas ideias aqui nos maximizantes e minimizantes. Se for um intervalo, têm de ter uma atenção se abrem ou fecham. Como é que fazem isto? Pegam nos limites do intervalo e fazem a vizinhança. Se for o maior, e estamos a falar do maximizante, fechamos. Se não for o maior nessa vizinhança, metemos intervalo aberto na ponte. Aqui no meio, existe sempre. Ok? Agora, quanto a mínimos absolutos, para vermos se existem mínimos absolutos, vamos ver os relativos, não é? Dos relativos tenho o mínimo igual a 1, a menos 3 e a 2. Destes todos, qual é o mais pequeno destes todos? É o menos 3, que será este valor aqui. Mas para que ele seja absoluto, tem que ser o menor valor que a função toma na sua extensão toda. E é verdade, a função nunca vai tomar valores inferior a menos 3. Então menos 3 vai ser o mínimo absoluto. Quanto a máximos absolutos, vou olhar para os dois máximos. Tenho o máximo 4 e tenho o máximo 2, não é? Entre os dois, o maior é 4. Mas vou meter aqui já 4? Não faço isso. Tenho que ir observar. O máximo aqui, 4. Mas a função na sua existência, alguma vez toma imagens superior a 4? Toma daqui para a frente até mais infinito. Então não vou pôr nada. Máximos absolutos, vou dizer não tem. Não tem porque, apesar de 4 é o maior dos relativos, a função, a partir deste momento, vai tomar valores mais altos. Se a função toma valores mais altos do que este 4, então 4 nunca vai poder ser o máximo absoluto, apesar de ser o maior dos relativos. Ok? Só é absoluto se a função nunca tomasse valores superiores a 4. Por isso é que este menos 3 é mínimo absoluto, porque a função nunca, na sua extensão, vai tomar imagens inferiores a menos 3. E, com isto, concluo então o estudo desta função. Fico-me então por aqui. Com estes casos assim um pouco mais caricatos, é sempre a estratégia de varrerem a função da esquerda para a direita e vão colocando as coisas. Façam sempre as vizinhanças, não é? As vizinhanças é que vos vão dizer se estão perante o máximo ou o mínimo. E no intervalo onde a função é constante, aí será máximo e mínimo em simultâneo. Quanto aos maximizantes e respectivos minimizantes, para quando a função é constante, vai ser o intervalo. Nas pontas do intervalo, abrem ou fecham, mediante a tal ideia da vizinhança. E não passa disto, ok? Fico-me então por aqui, é sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço a todos. Tchauzinho.